Meus irmãos, a paz do Senhor, mais uma palavra para a edificação dos nossos corações. E nesta manhã a temática é a que servimos, né? Na vida às vezes a gente serve a tantas coisas. Nós servimos ao nosso trabalho, nós servimos no dia a dia as nossas famílias, nós servimos as nossas esposas, nós servimos aos nossos bens, nós servimos ao nosso dinheiro e, na maioria das vezes, né, quando a gente se encontra sem Deus, nós servimos ao pecado. E nesta manhã eu trouxe essa indagação a quem servimos para que a gente pudesse refletir sobre a palavra do Senhor e o ensinamento de Jesus para nós nessa manhã. Encontra-se no livro de João, no capítulo 8, a partir do versículo 32. E a palavra do Senhor diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, pois, somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém, como dizes tu, sereis livre. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus está aqui no capítulo 8, falando sobre a sua missão, e ele chega a um ponto com os judeus, porque o próprio versículo 31 diz, pois os judeus que criam nele, e a palavra do Senhor ela diz para nós que quem é servo do pecado, né, quem comete pecado é servo do pecado. E nessa manhã, quando eu li esse versículo, Jesus estava falando no meu coração e disse o entendimento que eu tive da palavra do Senhor. E quando ele está falando com os judeus isso, ele vai falar: olha, somos descendência de Abraão, como dizes tu que nós poderíamos servir? Né? E aí ele vai e fala assim, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado, e os judeus perguntam: somos descendentes de Abraão e nunca servimos a ninguém, como dizes tu, sereis livre? Né? Quando Jesus chega e fala isso para eles, Jesus está querendo dizer para eles o seguinte: olha, vocês são servos do pecado, né? Vocês estão cometendo pecado, vocês estão crendo que a lei está ali, mas vocês estão no pecado. E aí Jesus dá um ensinamento tremendo. Quando Jesus fala que aquele que comete pecado, né, é servo do pecado, porque o servo não fica na casa. E quando o servo não fica na casa, o que ele quis dizer? Que o pecado não pode ficar dentro do seu coração. A opção é nossa de servi-lo ou não. A opção é nossa de querer seguir o pecado ou não. E a nossa casa, que Jesus está dizendo ali, é o nosso coração. E ele diz que quando o Filho entra no nosso coração, ou na nossa casa, como diz a palavra, né, ele nos liberta. Se verdadeiramente o Filho vos libertar, sereis livres. E aí, quando os judeus ouvem isso, eles começam crendo em Jesus, dando um ensinamento de que o que eles seguiam, o que eles serviam era o pecado, que não era a palavra do Senhor, que não era Jesus, porque Jesus pregava e eles não criam no que Jesus pregava. Mas alguns ali creram sim no Jesus. Mas o que eu queria trazer para nós nessa manhã é exatamente isso. Quantas vezes nós servimos ao pecado, quantas vezes nós servimos a algo que não agrada ao Senhor, mas achando que estamos certos, achando que isso é o correto, achando que muitas vezes nós estamos servindo a tantas coisas e não perguntamos se isso agrada ao Senhor. Porque o próprio Jesus disse, né, inspirado por João em Apocalipse, que eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei e cearei com ele. Isso Apocalipse 3, no capítulo 3 de Apocalipse, João vai falar isso para nós: eis que estou à porta e bato, né? Se abrir, entrarei e cearei contigo. Então Jesus está dizendo nessa manhã para a gente: abra o seu coração, abra o seu coração nessa manhã e deixe eu entrar, deixe que o servo saia. O servo não permanece na casa, o pecado não permanece no seu coração. Quando Jesus chega, o pecado tem que sair. E quando ele sai, o Filho entra.
E quando o filho entra, algo novo se faz. Algo novo se faz e o filho permanece para sempre, né? E aí, se nós formos trazermos para o sentido figurado, né? Ninguém vai sentar na sua mesa, ninguém vai entrar na sua casa e sentar na sua mesa para cear contigo se você não tiver intimidade com ele, se você não tiver permissão sua para que entre com ele. E é isso que Jesus está dizendo: eis que estou à porta e bato. Se abrir e deixar que o seu pecado saia, né, deixar de ser servo do seu pecado, eu sentarei na sua mesa, eu cearei contigo, eu estarei com você e ficarei na sua casa. A nossa casa, que Jesus está dizendo aqui, é o nosso coração. A servidão que nós praticamos é o pecado. Olha, deixa que o servo vá, deixa que ele vá embora. Nada é maior do que o filho. E quando o filho entra, ele transforma as nossas vidas. E que nessa manhã essa palavra te abençoe, que nessa manhã você possa entender, ou que nós possamos entender que o Senhor quer limpar a nossa casa. Ele quer que nós deixemos os nossos servos irem, seja ele qual for. O dinheiro, o pecado, o materialismo, o egoísmo, mas que deixe que o filho entre e que venhamos a servir ao Rei dos Reis, a Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e que assim nós possamos entender que a servidão tem que ser somente de Deus. Para a honra e glória do nome de Jesus, eu queria orar por você nessa manhã. Senhor, em nome de Jesus, nós venhamos te pedir nessa hora, Senhor, para que o Senhor possa mudar os nossos conceitos, Pai, mudar os nossos pensamentos. Senhor, que o Senhor venha tocar, Senhor, todos aqueles que forem ver esse vídeo, Pai, que eles possam ser, Pai, alcançados pela Tua glória, pelo Teu poder, Senhor. E que nós possamos entender nesta manhã, Senhor, que a servidão é Tua, que nós devemos servir tão somente a Ti, ao Teu santo nome, Senhor, e que não há outro Deus maior que o Senhor. Por isso, Deus, eu venho te pedir, limpe os nossos corações e que nós possamos entender que ser servo de outras coisas, Pai, não agrada o Teu coração. Que nós possamos, Senhor Deus, sim, Pai, ter tudo aquilo que o Senhor tem dado de melhor para nós, mas que não sejamos servos deles. Que não sejamos servos do pecado, Senhor, e que deixemos os nossos erros, Pai, as nossas angústias de lado e que possamos deixá-los ir para que o Senhor entre em nossa casa e ceie conosco, Senhor, assim como diz a Tua palavra. E no nome santo de Jesus, Pai, eu te entrego, Pai, todas as vidas que verão esse vídeo, Senhor Deus, e te peço, toque, Senhor Deus, assim como o Senhor me tocou, no nome santo de Jesus. Amém, Pai. Amém. Deus te abençoe.